Olá, estamos dando início a essa videoaula e o tema dessa videoaula é células-troncos. O que são, onde são encontradas e qual é a sua função, ok? Então vamos embora dar sequência a esse conteúdo. As células-troncos, a gente já viu nas semanas passadas como é que funciona a reprodução humana. Então as células-troncos, elas participam da formação do que a gente chama de blastocisto. O que seria isso? É quando a fecundação ocorre, vou botar uma imagem aqui para vocês acompanhando, quando a fecundação ocorre, acontece o processo de divisão celular, que a gente chama de mitose, e uma célulazinha vai se dividindo em duas, essas duas se dividem em mais duas, formando 4 células, essas 4 células vão formar 8, até virar um aglomerado de células. Esse aglomerado de células, que já aconteceu em inúmeras divisões, a gente chama de blastocisto. Então, blastocisto é esse aglomerado de células divididas que vão formar um embrião e depois o feto, tá? Que é a criança, o indivíduo que está se desenvolvendo e crescendo. Esse embrião, que está cheio de células divididas, essas células a gente chama de células-troncos. Por que célula-tronco? Porque as células-troncos, elas são indiferenciadas. O que significa isso? Significa que elas não têm uma função e uma forma já definida. Essas células são todas iguais e elas não têm uma função específica ainda. Elas só estão se multiplicando e dividindo para formar o bebê. Só que o nosso corpo humano, a gente já estudou os níveis de organização e a gente entende que nosso corpo humano ele tem vários tipos de tecidos diferentes que vão formar os órgãos. E para que esses tecidos sejam diferentes, as células que formam esse tecido precisam ser diferentes também. Exemplo, célula nervosa, que são os neurônios, as células musculares, células sanguíneas. Nós temos vários tipos de células diferentes que vão formar os tecidos. Só que da onde é que vêm essas células? Todas essas células, elas vêm da célula-tronco. Então a célula-tronco, ela faz um processo que a gente chama de diferenciação celular. O que seria essa diferenciação celular? Significa que a célula-tronco, quando ela passa por esse processo, ela deixa de ser célula-tronco e ela se transforma em outra célula. Ela causa uma transformação que agora ela vai formar uma célula específica onde ela vai ter uma função no desenvolvimento do embrião, no desenvolvimento do feto, ok? Então tá aí na imagem também para vocês terem uma ideia de como a célula-tronco ela passa por esse processo que a gente chama de diferenciação celular, tá? A partir dali, a célula-tronco pode ser uma célula nervosa, pode ser uma célula muscular, uma célula sanguínea, uma célula de tecido conjuntivo ou epitelial, né? Nós temos vários tipos de células e vários tipos de tecido no nosso corpo humano, ok? Os tecidos que tem no nosso corpo humano já tem uma videoaula disponível aqui no meu YouTube, explicando um pouquinho quais são esses tecidos e quais são suas principais funções no corpo. Então assistam para dar sequência a esse conteúdo, ok? Outra coisa importante que eu quero passar para vocês, para finalizar essa questão de célula-tronco, que é onde é que a gente encontra, porque até então eu disse para vocês que a célula-tronco a gente encontra na fase embrionária, quando o bebê está se desenvolvendo ali em embrião e as células já estão todas divididas, formando o blastocisto, ok? Só que na fase adulta a gente consegue encontrar células-troncos? Sim, tá? A célula-tronco ela é encontrada na medula óssea. Então a medula óssea ele é um líquido gelatinoso que a gente encontra dentro dos ossos do corpo humano e a partir dessas células-tronco elas conseguem fabricar e produzir células sanguíneas, ok? Então, no corpo humano, na fase adulta, por isso que tem a doação de medula óssea. Além de doar sangue, as pessoas adultas, acima de 18 anos, que têm todas as permissões para fazer a doação da medula óssea, precisa ter um peso específico, tem que ter feito sexo apenas com camisinha nos últimos anos, não pode ter feito tatuagem. Tem vários fatores, vários pontos que precisam ser cumpridos para que a pessoa possa doar medula óssea, ok? A medula óssea, então,
dá para fazer a doação dela, e é esse líquido que está dentro dos ossos, então é injetado em você uma agulha lá dentro do seu osso e eles conseguem retirar esse líquido para fazer o transplante de medula óssea, tá? Esse líquido ele consegue fabricar, produzir, como eu já mencionei para vocês, células sanguíneas. Quais são as células sanguíneas? Nós temos as hemácias, os glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo, e nós temos as plaquetas, que também são estruturas encontradas no sangue, que contribuem para a coagulação. Então, quando você faz um corte na sua mão, em qualquer parte do seu corpo, para evitar que o sangue fique jorrando e cause uma hemorragia, você pode ver que depois de alguns minutos, o sangue ele fica meio gosmento, ele fica meio gelatinoso e ele começa a cobrir esse sangue gelatinoso em volta do seu machucado, em volta do seu corte. Isso é a ação das plaquetas, que elas vão coagular o sangue e impedir que ele fique saindo pelo seu corpo. Então, bloqueando a passagem de sangue, vai começar a cicatrização, né? Vai começar a cicatrizar, vai ficar a feridinha e depois a ferida, depois de algumas semanas, ela sai do seu corpo. Tá? Então, as plaquetas ela tem essa função de coagulação do sangue que ajuda quando você faz um corte ou um machucado, uma ferida no seu corpo. Ok? Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, você pode perguntar no Google Class. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, ok? Bons estudos e a gente se vê até a próxima videoaula.